Você já se perguntou por que, mesmo tomando remédios, você continua se sentindo desconectado do seu corpo, da sua energia e das suas emoções? Hoje eu quero te conduzir a uma reflexão profunda sobre o seu corpo e os seus ambientes sutis, o corpo físico, o energético, o emocional e o espiritual. E como o uso de ansiolíticos e antidepressivos altera a forma como você percebe a si mesmo. Eu sou Marlinda Mello, sou psicoterapeuta integrativa e o meu propósito é te ajudar a reprogramar o corpo, a mente, a energia, para que você recupere o equilíbrio natural e viva livre dos remédios com vitalidade e com consciência. Procura deixar teu comentário se você sente que o remédio te ajuda a viver ou apenas te mantém funcionando. É interessante que você deixe o seu comentário aqui para que a gente possa participar, né, das conversas, das explicações sobre como cada uma pessoa se sente, das experiências que cada um está vivendo. Vamos iniciar conversando sobre o corpo e os seus ambientes sutis. Sim, porque não temos apenas este corpo físico. O corpo humano ele não termina na pele. Ele é um campo de energia, um sistema inteligente que se comunica o tempo todo entre o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Mas vamos ver por partes isso. O corpo físico. Ele é o veículo, é esse que nós vemos e que nós conhecemos. É o veículo, a estrutura que manifesta tudo o que sentimos e o que pensamos. Quando este corpo adoece, é porque as mensagens sutis não foram ouvidas a tempo. E o corpo emocional, como é que acontece? O corpo emocional é onde se acumulam as memórias das dores, das mágoas e dos medos, que é o que nós estamos focando. Quando reprimidas, essas emoções elas viram sintomas físicos, mas também as alegrias, elas são expressas pelo corpo físico. E o corpo mental? Eu gosto mais de falar sobre o campo mental. Ele é o campo das crenças, onde moram as ideias limitantes, que dizem, por exemplo, eu só fico bem se tomar o remédio, ou ainda, sem ele eu não funciono. É neste lugar que estão estes tipos de pensamento. E o corpo espiritual? Ele é o campo da consciência e da intuição. É nele que habitam as respostas mais profundas, mas que são silenciadas quando o corpo está entorpecido, está adormecido pela medicação. Quando você toma um remédio para não sentir as emoções que estão ali, eles também bloqueiam a tua percepção daquilo que precisa ser curado. E aí você não tem noção do que essas emoções estão dizendo. Mas como é que esses remédios interferem nesses sistemas? A medicação não é o vilão, mas ela tem um custo energético e perceptivo que raramente é explicado. Vamos ver no nível químico. Os remédios, eles ajustam artificialmente neurotransmissores como a serotonina e a dopamina e criam uma sensação de alívio momentâneo. Mas, com o tempo, o cérebro reduz a produção natural dessas substâncias e a pessoa passa a depender da dose para que ele possa sentir algo. No nível energético, o que acontece? Os ansiolíticos e os antidepressivos, eles diminuem a frequência vibracional dos corpos sutis, deixando a energia mais densa, mais pesada. Isso não é metafórico, tá, gente? Ele é uma correspondência natural entre a bioeletricidade que tem no teu corpo, no nosso corpo e a nossa consciência. A mente, ela fica anestesiada. O campo áurico se contrai e a pessoa perde o senso fino de percepção. E a gente percebe essa contração do corpo áurico com a radiestesia radiônica. No nível espiritual, o excesso de química no corpo ele impede o contato com a intuição e o sentir profundo.
A pessoa, ela acaba por se desconectar da própria alma e passa a acreditar que a cura vem de fora, que a pílula é a fonte do equilíbrio. Então, quando você delega ao remédio o poder de te curar, você desconsidera a sabedoria natural que o seu corpo tem de se equilibrar. Mas como é que a ciência da percepção e da autocura explica tudo isso? A neurociência, ela mostra que o cérebro, ele muda de acordo com as experiências que nós vivemos. E, portanto, o ambiente é importante. Esse é o princípio da neuroplasticidade, quer dizer, o nosso cérebro, ele se ambienta, ele se adequa. Mas para que ela aconteça, essa neuroplasticidade aconteça, o corpo ele precisa sentir, ele precisa se emocionar, ele precisa reagir. E quando você entorpece, anestesia o teu sentir, você acaba por bloquear também a tua capacidade de regeneração. O Dr. Joe Dispenza chama isso de coerência, quando o cérebro e o coração, eles vibram junto. O corpo libera hormônios de cura e o campo energético se reorganiza. Então, quando você começa a se reconectar com o sentir através de práticas integrativas, como a meditação, a liberação das emoções, que é a EFT, a radiestesia, o cérebro começa a reprogramar o corpo para que ele possa produzir o equilíbrio real, sem dependência. De que forma a gente pode pensar sobre isso? Nós podemos pensar nos remédios que eles podem acalmar naquele momento, mas eles não curam. A cura, ela começa quando você volta a sentir e se escutar e a confiar novamente no seu corpo. Não é delegar ao remédio a responsabilidade sobre o teu bem-estar, sobre a tua cura. O seu corpo, ele é um templo de energia e de sabedoria. Quando você o silencia com a química, você perde a chance de ouvir as mensagens que te mostram o caminho da cura. Se essa reflexão te despertou, procura se inscrever no canal, continue aprendendo a reprogramar o corpo, a mente e a energia comigo. E compartilhe este vídeo com alguém que acredita que os remédios, ou ainda que o remédio é a única saída. E ele pode ser o primeiro passo para uma nova consciência, quando você percebe que, além dos remédios, o teu corpo ele pode se curar com as técnicas adequadas, com o encaminhamento e o tratamento adequado. Então, quando você se dá conta disso, você começa a perceber que o teu corpo ele vai mostrar esse caminho. Então, certamente com a ajuda dessas técnicas, repito, você vai ter condições de encontrar o caminho para fazer essa transição dos remédios para um autocuidado mais autônomo, tá certo? Então, eu aguardo você no próximo vídeo, a gente se encontra lá, ok? Um grande abraço, não esquece de deixar o teu like e deixar o teu comentário. É muito importante para que o YouTube entenda que estes vídeos, eles são vídeos importantes, necessários e de utilidade pública, ok? Até lá!